Bom, gente, o papo hoje é, do coração, tá? Aliás, eu não vou falar de amor, não. Eu vou falar de saúde mesmo. Comigo aqui, Dr. Fernando Kubrusli. É isso? Acertei? Perfeito. A pergunta que eu fiz pra ele tem alguma coisa a ver com o Maurício Kubrusli? Ele diz assim, lá da família, faz parte, mas tem a ver. Então, assim, gente, eu vou deixar ele se apresentar porque o doutor, ele tem algo incrível para falar para você sobre o coração, sobre a saúde do seu coração e prevenção do seu coração também, né? Agora, eu quero dizer para você que muito mais do que isso, ele também tem um projeto, uma pesquisa, aliás, algo que está sendo feito já, né? E ele vai falar para você porque você é o primeiro no Paraná fazendo isso. Na verdade, você é muito respeitado no Brasil por conta disso. Mas tudo isso e mais um pouco, falando com o nosso doutor querido, seja bem-vindo ao Empreendedores do Paraná, doutor Fernando Kubrusli. Antes Carlos. de mais nada, eu quero que você fale quem é você, de onde você veio, quem é seu pai, sua esposa, seus filhos, porque assim, cirurgião do coração, eu já sei que você é, né? Você já é um cara respeitadíssimo, mas as pessoas também querem conhecer quem é o CPF desse cirurgião, quem é o cara, quem é a pessoa, né? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela receptividade, Carlos. Imagina. Maravilha, agradecer também à Associação Empresarial do Paraná para a gente ter essa oportunidade de conversar aí num tema importante que acerta todo mundo, né, com o perdão da palavra. Então, meu nome é Fernando Kubrusli, eu sou cirurgião cardiovascular, fiz minha faculdade aqui em Curitiba, na Federal. Depois persegui meu treinamento, fiz em Houston, no Texas, onde me formei a cirurgião cardiovascular, e lá fiz um treinamento muito agressivo também na parte de cirurgia vascular, incluindo a cardíaca. Então, todo esse conceito de fluxo de sangue, bombeamento de sangue, coração, válvulas, artérias, isso aí tudo faz parte do meu dia a dia. Hoje, aqui em Curitiba, a gente montou um serviço, o Instituto do Coração de Curitiba, que era uma empresa que já vinha há muito tempo, com uma outra modelagem. Ela era baseada no pressuposto de habitar alguns hospitais, viver dentro de serviços já existentes e atuar principalmente na área de cardiologia, da intervenção mesmo, da cirurgia, do cateterismo e da resolução de processos mais graves. E aí, com o passar do tempo, a gente percebeu que os nossos pacientes, né, os nossos clientes, eles tinham uma necessidade de um acolhimento um pouquinho mais personalizado. A doença cardiovascular ela é extremamente pontual, ela é extremamente diferente de uma pessoa para outra. Os riscos, a abordagem, o que deve ser feito, a prevenção, o tratamento, a invasão, a cirurgia, tudo difere, não só de acordo com a patologia, com a doença, mas aquele indivíduo. E aí hoje a gente tem o Instituto do Coração de Curitiba, que tem sede própria, tem um ambiente em que esse paciente é acolhido de forma ambulatorial para suas consultas, todos os seus procedimentos podem ser agendados, as cirurgias vão ser cuidadas ali. A gente habita hoje e opera em diversos hospitais da cidade e até alguns fora, para que a gente possa fazer o melhor tratamento para aquele paciente, especificamente para aquele caso. Dentro desse instituto, a gente criou também um instituto de pesquisa, que é da nossa opinião que essas coisas vêm atreladas. Um bom acompanhamento cardiovascular, um bom tratamento, ele deve ser acompanhado de ciência, principalmente numa área em que a ciência ela é bem desenvolvida, o entendimento é grande em relação a isso, e hoje nós temos que produzir ciência para ter as respostas do que a gente vai encontrando, né? Então, hoje a gente tem essa situação dinâmica aí, em que todo tipo de paciente vai ser bem acolhido dentro das suas necessidades. Quais os caminhos que a gente tem que cuidar para que isso não aconteça? Falam que se a minha mãe morreu do coração, eu tenho a grande tendência. Isso é verdade? Isso é mito? Como é que é isso? Eu acho que o fator que vai predispor a um tipo de doença, principalmente os componentes mais graves dela, o principal fator que vai desencadear ou proteger você contra isso é o genético. E quando eu digo genético, tem que haver uma diferenciação entre genética e hereditariedade. Nem tudo que é genético foi herdado.
existe uma genética nova em cada um de nós. E essa genética é que vai fazer a tua propensão por diversos fatores. Fatores, às vezes, moleculares, fatores endoteliais, inflamatórios, de comorbidades. Esses fatores genéticos vão te transformar num indivíduo de baixo ou alto risco de desenvolver. E aí, em cima deste indivíduo, os fatores de risco adquiridos, ou de ambientais, ou de hábitos de vida, vão se inserir e vão acelerar ou não processos que têm uma tendência de acontecer. Eu digo isso porque a gente consegue ver até espectral, provavelmente alguém aí deve conhecer os extremos desse espectro. O indivíduo lá que é triatleta, come peito de frango e brócolis no vapor o tempo todo e acaba tendo um mal súbito e uma morte súbita no exercício físico. E também conhecemos os indivíduos que são muito longevos, octogenários, nonagenários, que têm hábitos de vida às vezes terríveis, e estão lá, e vão para o médico, às vezes e não tem nada, não há nada acontecendo em termos de processo patológico grave. Isso aqui é uma genética absolutamente protetora e isso é uma genética extremamente agressiva. Hoje, é fundamental a gente saber onde a gente está como indivíduo. Você tem a tua audiência cada um tem a sua, o teu telespectador, o teu ouvinte também tem a sua genética individualizada para cada um dos processos de doença. E aí entra processos de doenças valvares, cardíacas, as válvulas do coração, processos de patologia de doença estrutural do modelo, estilo do coração, o formato dele, modelos, doenças ateroscleróticas, entupimento, né? Doenças que vão acometer as coronárias, as carótidas, as artérias em si, vão repercutir baseado em pressuposto de solubilidade de gorduras, LDL, colesterol, capacidade que você tem de oxidar moléculas, estragar moléculas que já estão no teu organismo e assim a tornarem mais insolúveis com processos de patologia. Então, essa genética a gente deve caçar. A gente tem que caçar essa resposta. Você é um indivíduo de alto risco ou não? Eu sou um indivíduo de alto risco ou não? E se sim, a gente tem que buscar aí, certamente, uma agressividade dos controles de fator de risco para a gente não desencadear lá no futuro, o que justamente, eventualmente, o meu paciente me procura, que é para resolver um problema já estabelecido ao longo de, às vezes, décadas, mas que agora não tem mais como a gente fazer reversão nem mudar o rumo. Né? É mais ou menos imaginar como um navio. Se eu estou muito antes do destino final, mas eu sei o meu destino final, mudar 1 grau aqui vai repercutir muito lá na frente. Se eu deixo aquilo caminhar sem saber para onde eu estou indo, lá na frente eu tenho que fazer uma correção de rumo muito agressiva. E isso normalmente repercute numa cirurgia cardíaca. Agressiva e perigosa, né? Perigosa. O Covid, a vacina, onde uma ou outra atrapalhou a ciência, medicina da ciência, sabe qual é o ponto? Está buscando ainda ou está aprendendo durante esse caminho? O que o doutor pode falar disso? Porque eu vi muita gente reclamando e muita gente falando também que pode ser fake news, pode ser coincidências, né? Grandes coincidências, mas aumentou bastante, o doutor pode falar, essa questão da doença cardiológica, né? A gente pode inferir, né? Eu diria fazer uma inferência, algo nesse sentido, porque o que a gente viu no período de Covid foi um atropelo inflamatório. Né? E como eu já falei para você, o conceito de inflamação ele está muito presente na doença cardiovascular. E quando a gente fala de inflamação, a gente fala de reparo tissular. Existe uma agressão que ocorre por qualquer motivo, e essa agressão pode ser no nível lá do endotélio, a camada interna de uma coronária, uma artéria muito fininha que a gente tem no coração. Pode ser numa válvula, pode ser no músculo cardíaco. Essa inflamação, ela causa um dano. Esse dano ele vai tentar ser reparado por mecanismos próprios nossos. E a partir do momento que esse dano ele se torna mais cronificado, ou seja, mais contínuo, a gente vai ter o processo de reparo e o processo inflamatório continuado também. A gente viu que isso abriu lá os olhos, não só para a área médica, mas para áreas adjacentes à medicina, que o processo inflamatório está aí. Ele é componente, claro, a gente já
sabia disso. A ciência já não tinha demonstrado o componente inflamatório, por exemplo, na aterosclerose, no entupimento das artérias. Mas a gente viu isso na prática. Então a gente vê hoje a repercussão de processos inflamatórios, esse que eu chamei de atropelo inflamatório, em diferentes níveis. Porque a reação inflamatória em você vai ser diferente de qualquer outra pessoa aqui, incluindo indivíduos da tua família. Porque a tua genética ela é diferente. Ela é específica, ela é a tua. E aí essa inflamação que causou grandes tumultos. A gente viu aumentos de número de infarto, morte súbita, tromboses arteriais venosas, enfim, doenças que a gente sabe que tem algum caráter inflamatório, tiveram uma bagunça na sua incidência e prevalência, principalmente durante o período, e agora a gente está vendo também no pós aparecendo, né? Então, é importante que a gente saiba, novamente, a individualização disso daí. Tem gente que passou por um Covid sem absolutamente nada sintoma. E teve gente que passou por um Covid, mesmo sendo indivíduo de baixo risco, passou por um Covid, às vezes até com desfechos terríveis, como morte, óbito. Então, o que era isso? Era a inflamação daquele indivíduo. E a gente viu isso nas UTIs. Eu era chamado para fazer implante de ECMO, que era um pulmão artificial, em pacientes que estavam em nível gravíssimo, para a gente tentar substituir o pulmão. E muitos desses pacientes a gente conseguiu substituir o pulmão temporariamente com essas máquinas externas. E a gente via que aquele pulmão não melhorava, mesmo sem trabalhar, mesmo sem ser necessário, porque a gente não conseguia reverter o processo inflamatório. O paciente estava oxigenando bem agora com o pulmão artificial, o paciente estava estável do ponto de vista clínico, mas ele basicamente não conseguia reverter o quadro pulmonar dele. Ele não reagia. Ele não estabilizava a inflamação, nem para a gente pensar num desfecho mais agressivo de tratamento, mas ele também não chegava a ponto de melhorar. Então a gente não tinha o que fazer para controlar a inflamação em muitos indivíduos, mesmo a gente atuando de forma bastante agressiva. Hoje nós temos um hábito diário de alimentação, exercício físico. Fala-se muito sobre vida saudável, né? E o que é uma vida saudável de fato ao olhar do doutor? Muitas academias, muita gente querendo ficar bonito, estereótipo perfeito, né? Mas há também um excesso de produtos para crescimento, para melhorar o corpo, sem antes eu saber se realmente eu posso fazer isso, né? Os cuidados que antes de eu procurar uma vida saudável, seja alimentação e exercício, nós temos que cuidar para que eu não tenha um problema de coração, que muita gente está tendo também em função de buscar saúde. Aí, meio que, né, eles vão para a academia, eles tentam comer algo melhor, mas... Eu acho que, Carlos, você pegou num ponto interessante. Assim, o que eu posso fazer? Aí. E eu acho que é mais importante a gente abordar esse tipo de pergunta. Assim, o que eu posso fazer? Além, eu adicionaria ainda na tua colocação o que eu devo fazer. Que eu devo. Hoje a gente sabe os fatores protetores, então, aquela receita de bolo que vem de gerações atrás, né? Alimentação, atividade física e sono. Mas o que eu devo fazer? Como que eu devo fazer cada um desses itens? Isso a gente sabe. A gente sabe especificamente para cada indivíduo. Antes de prever o que a gente deve fazer, é a gente se estratificar a nossa chance de ter um problema. Porque se eu pegar, por exemplo, um indivíduo que tem uma cardiopatia hipertrófica, um coração extremamente hipertrofiado, esse paciente tem alto risco de fazer uma morte súbita se ele for submetido a um exercício de alta intensidade. Da mesma forma, se esse indivíduo também usar alguma medicação ou suplementação que faça uma indução dessa hipertrofia, ele vai ter o risco de morte súbita real, mesmo se isso estiver acompanhado de um fenótipo, de um aspecto de melhoria de qualidade de vida, né? Então, de aspecto físico. Então, é muito importante essa individualização. A gente vê hoje doenças gravíssimas aparecendo em pacientes muito jovens. Elas sempre estiveram por aí. A razão é que agora nós temos uma rotina de vida muito intensa em termos de aceleração de processos e também chance de desaceleração. Nunca tivemos tantos remédios bons, tecnologias para terapias
cirurgias cardíacas, cirurgias minimamente invasivas, tratamentos para pacientes de alto risco, medicações. Também nunca tivemos processos que aceleram tanto. Tanta reação inflamatória, tanta alimentação industrializada, tanta má qualidade de sono. Crianças cada vez mais jovens sendo expostas a ambientes extremamente ansiogênicos, computadores, telas, velocidade mental, isso tudo cria uma certa aceleração de um processo, que ou está para acontecer ou não. E essa individualização é que deve ser feita. A ansiedade é um inimigo do coração? É forte. E existe até relações diretas que a gente consegue simplificar, mas a direta delas é a liberação crônica mais aumentada de cortisol e adrenalina, por exemplo. O indivíduo que tem essa ansiedade preservada na cronicidade, a ansiedade aguda, ela tem até fatores protetores, que a gente vê isso no exercício físico de alta intensidade. Aquilo ali faz liberação de adrenalina e cortisol. Agora, o cronificado, aquilo ali, ao longo de muitas horas, muitos dias, muitas semanas, meses, anos, sem ter reparo inflamatório, aí pode causar um problema de aceleração dessas doenças. Doutor, cuidado, nós estamos falando para o empreendedor do Paraná, Associação Comercial do Paraná, pessoas que buscam um sonho ter suas empresas, mas no Brasil, ter sua empresa, ele acha que ter uma empresa no Brasil, acho que é o maior índice de problema do coração. Não sei se o senhor já viu isso ou não, né? Ter empresa no Brasil não é simples, né? Não. Mas, assim, o que um empreendedor hoje, o doutor falaria, independente de remédio, né? E eu buscar me antecipar com a minha doença genética, se eu tenho, se eu não tenho, saber quem sou eu. Mas quais os cuidados mentais hoje que o senhor indicaria para um empresário que está todos os dias nervoso, estressado, buscando resultado, mantendo equipe, falando com pessoas, porque a vida do dia a dia é uma vida estressante, né? O senhor falou agora de cortisol e adrenalina, né? O cortisol está na boca do povo hoje, o tal do cortisol, né? Se o teu corpo liberar muito cortisol, você desenvolve doenças. Mito? Verdade. Verdade. Muita adrenalina. Verdade. Também? Verdade. Tem que ter um equilíbrio? Tem que ter equilíbrio. E essa é até a tua própria resposta à tua pergunta. Você perguntou assim, o que ele deve fazer, né? Principalmente no modelo empresarial, né? A gente está falando para muitas pessoas como nós, né? Eu me encaixo nessa daí, vivo essa situação. Eu acho que é criar uma sustentabilidade, né? E talvez tentar entender aonde está o ponto em que o benefício está se tornando menor que o risco, né? Do empreendedor principalmente, mas da disposição do tempo e da tua saúde, porque esses dois vão ser o jogo que você vai fazer. Você como empresário, eu como empresário, todo mundo está nos ouvindo. Você vai despender o teu tempo e você vai despender esse tempo utilizando ele de uma forma que para o teu organismo pode ser bastante nocivo, se isso não entrar num conceito de sustentabilidade. Também traz benefício, porque a tua qualidade de vida, e eu acredito que muitos de nós aqui, seja essa busca incessante do alvo inatingível, mas que a gente caminha nela, e a gente se satisfaz nesse trajeto. E é importante essa satisfação, pessoal, porque isso também traz redução do cortisol, aumento de diminuição de algumas catecolaminas e melhora da qualidade de vida e da saúde. Então é fundamental uma sustentabilidade aí, sabe? Conseguir entender, isso não é fácil. Não é, talvez quem nos fale não consiga nem fazer, mas essa busca deve existir. Pelo menos a consciência de que tem que tomar uma decisão, porque o primeiro passo é você saber que é preciso mudar. Depois a atitude é de cada um, né? Agora, quando você não está propenso a mudar, você, não, tá tudo bem, esse sou eu. Esse sou eu que é perigoso para você que está em casa. Aliás, eu vou pedir para você colocar agora, coloca para a gente aí o ACP Digital, né? As nossas redes sociais, e ativa o sininho, manda esse aviãozinho para todas as pessoas que são pessoas altamente ativas nos seus negócios, e certamente você tem alguém na sua casa que empreende, ou que é nervoso demais, estressado demais, desconta tudo em casa. E eu falo assim, nós somos assim, né? Todos nós, quando a gente tem uma vida ativa, atípica de uma pessoa comum, que vai trabalhar e volta, e a gente vive um processo maior. E se é o teu caso,
Tá aqui o Dr. Fernando Kubrusler passando algumas dicas importantes de cuidado com o seu coração, sim, a sua alimentação, na hora de você, muita gente tem 40, 45, 50 anos, você agora é hora de eu cuidar do meu corpo, mas você não vai no médico perguntar o que devo fazer, né? Se eu posso fazer, não é verdade, doutor? E aí, eu acho que é um pouco disso, buscar primeiro saber se você pode, né? Se autodescobrir, né? Isso somente através de ir no médico você tem esse conceito, saber como você está. Agora a pergunta é, nós temos um monte de lojas por aí que vendem whey protein, não sei o quê, é tudo para a saúde. Dá para comprar sem uma indicação médica? Isso pode, isso não pode? Como é que está isso? Porque está desacelerado essas coisas na internet, nas lojas, né? As pessoas buscando qualidade de vida e elas se intoxicando com coisas que talvez elas nem saibam o que é, né? E esse mercado vai de A a Z, né? Tem muito benefício dentro desse mercado, dessa suplementação e todos esses compostos. Mas é dose dependente e indivíduo dependente, né? A exposição daquele indivíduo, desde a qualidade do exercício que está sendo feito, né? Funções orgânicas, como é que é o coração daquela pessoa, como é que é o formato daquele coração, se é realmente um coração que pode ser exposto até esse nível de exercício, ou se ele precisa de mais do que está sendo exposto. Enfim, essa individualização ela se faz necessária, porque de repente, né, como aquela velha frase diz, o remédio se torna o veneno por uma questão de dose ou escolha inadequada de acordo com aquele organismo. Claro, muitas daquela suplementação, como o próprio nome diz, ele está lá para suplementar algo, né? Será que essa suplementação ela precisa ser feita mesmo? Será que a ingesta original da tua dieta já não preenche aquelas moléculas? Ou seja, será que não precisa de mais? Então é importante fazer esse acompanhamento. Não só necessariamente, claro que não com alguém da área da cardiologia, mas nutricionistas, nutrólogos, medicina do esporte, todo esse... Um complementando o outro, né? Isso. Um professor de educação física. Né? Agora, algo importante que essa pergunta é de um amigo meu. Mandaram para mim aqui no YouTube o seguinte, né? O povo quer saber, e isso aqui sou eu, quero saber. Mito ou verdade, quem come muita carne e gordura dá problema no coração? Pensou. Eu já estou um pouco mais feliz, porque ele pensou um pouco para dizer. Amantes do churrasco, que a tua esposa viu falando assim, não come a gordura da picanha, não come a gordura da costela. Aí, doutor, eu tô na consulta aqui agora. Essa é uma pergunta muito interessante. Porque o brasileiro, ele gosta disso, gosta de festa, e esse é um cuidado. E a gente está falando, quando a gente fala aqui de macronutrientes, né? A gente está falando de gordura, proteínas, carboidratos. Então, a gente vai ter que se alimentar de alguma coisa. Então, a tua pergunta é se isso faz mais, depende do indivíduo. Porque se você for uma pessoa que é capaz, com facilidade, de oxidar as tuas gorduras, de estragar as moléculas que aí estão circulando, certamente você vai cair um dia, se você forçar a barra, você vai cair um dia lá para fazer uma cirurgia de mamária, pode ser até minimamente invasiva, mas vai ter que fazer uma ponte. Não precisava, porque eu feito mais assim, daqui nem abrir. Antigamente, você lembra que para fazer a cirurgia do coração tinha que abrir eu tive parente que vinha do norte para ficar em casa, que ia fazer cirurgia aqui, eles abriam de fora a fora, quase virava doia, né? Para fazer. Hoje, a tecnologia, né? Ela chegou e ficou. Tem as mesmas cirurgias, às vezes você faz com um pontinho, às vezes vídeo. É isso. Hoje... Mas ainda se faz aquela abertura? Tem alguns procedimentos para alguns indivíduos específicos, algumas anatomias muito específicas, sim. De maneira geral, hoje a gente tem técnicas minimamente invasivas para abordar todo o coração, do ponto de vista de válvulas, até a gente falando sobre isso, pensar em... hoje uma cirurgia cardíaca, ela é grandemente separada entre cirurgias cardíacas de cavidade aberta, que a gente tem que ir lá mesmo e abrir o coração, e as cirurgias transcatéteres, que hoje a gente consegue fazer trocas de válvulas, tratamentos de orifícios septais, enfim, uma infinidade de cardiopatias estruturais, o TAV tá aí, né? Plastias valvares mitrais, dispositivos que chegam no Brasil o tempo todo, a gente pode levar pela virilha.
Se a gente pegar para algumas cirurgias de cavidade aberta, principalmente para pacientes muito jovens, às vezes a cirurgia ainda de esternotomia, né, que é aquela lá, às vezes ela ainda é indicada, mas é uma questão muito, muito específica, né? Hoje a tecnologia trouxe aí para a gente, porque a gente tem os grandes grupos de doenças do coração que a gente normalmente merece tratamento cirúrgico, a gente está falando de doenças estruturais, né, que são no formato do coração, ele perdeu aquela capacidade de bombear adequadamente, ou as doenças ateroscleróticas, né, que são as de entupimento. E aí vem aí um pouquinho aquela parte que você me falou da proteína e da gordura. Então, Ou seja, nós não fugimos da prevenção. Se eu quiser comer uma boa carne, uma boa gordura, eu preciso saber se o meu organismo ele oxida, ele tem essa capacidade de essa... Isso. E assim, ó, quando eu digo, veja, tem gente que fica com colesterol alto. E tem outras pessoas que ficam com colesterol bem alto também. Entre um indivíduo e outro aqui, pode haver uma diferença brutal em desfecho. Pode ser que daqui 20 anos, esse indivíduo que estava com colesterol o LDL lá em 160, que é um pouco mais elevado, pode ser que esse indivíduo nunca desenvolva nada. E pode ser que aqui ele desenvolva uma doença gravíssima que precisa, inclusive, de cirurgia. Então, tudo se resume a quem é você do ponto de vista genético. Se, de forma geral, consumir menos gorduras saturadas é saudável. É saudável. Dormir melhor, consumir menos carboidratos refinados, principalmente quando a gente está falando de ultraprocessados, né, de farináceos e carboidratos acelerados. Hoje que a gente vê no componente de gorduras também, a gente vê hoje um uso exacerbado de gorduras hidrogenadas. Então, gorduras que são vegetais, líquidas em temperatura ambiente, normalmente elas precisam ser hidrogenadas para se transformar em gorduras sólidas que são utilizadas pela indústria alimentícia aí, de forma bastante difundida. Ali começa a aparecer gordura trans. Então, saber onde estão os problemas maiores, né? E quais são os indivíduos que não podem se expor a esses problemas maiores, pelo menos de forma cronificada. Que daí a gente vai ter lá os grandes grupos, né? Então, para um indivíduo que não tem propensão à doença aterosclerótica, doença grave cardíaca, a proteína e até a gordura faz muito melhor do que carboidrato, principalmente os carboidratos simples. E principalmente dependendo do horário do dia. Então tudo isso tem que ser individualizado. Mas não existe regra geral, assim, de algo que você possa fazer que é milagroso. Isso aqui não pode mais comer, isso aqui pode comer, só deve comer isso aqui ou aquilo. E aí a gente não vai ter problemas. Isso vai ser tudo... É um dinamismo muito grande essas doenças. Resumindo, não tem jeito da gente fugir, gente. Você pode até querer achar um motivo, uma justificativa para o seu churrasco, para a sua alimentação. Você pode até querer buscar um caminho para justificar que você pode. Porque às vezes a gente pensa que está com a saúde em dia, porque eu sempre falo assim, doutor, nem tudo que você vê é o que você está enxergando. Né? Eu acho que na medicina é muito isso, né? Nem tudo que parece que você está, você pode não estar, né? Porque hoje tem muita gente tendo problemas do coração, esses ataques do coração fulminante. E a pergunta que eu quero fazer para o doutor é, quando ele é fulminante, ele é realmente fulminante porque o coração estava numa boa, entupiu, morreu? Ou ele também ele te dá sinais antecipados? Exemplo, a pressão alta, a pressão baixa, tem a ver com o coração, tem a ver com outras coisas? Porque até hoje, o nosso conhecimento dentro de casa estou com problema no coração, minha pressão não está legal. Né? Se minha pressão subir demais, pode dar um ataque cardíaco, alguma coisa desse sentido. Tem a ver ou não tem a ver? É mito, não é? Né? Nessa questão, mas o ataque fulminante hoje, que acontece por muitas vezes, de alguma maneira, ele avisa um pouco antes? Há essa possibilidade ou não? Às vezes não. Às vezes não mesmo. Quando a gente fala de ataque fulminante, normalmente a gente tá lidando com um infarto agudo do miocárdio, que é um entupimento mesmo de uma lesão, ou a instabilidade de uma dessas placas. E dependendo da topografia dela, da região do coração que está, a gente vai ter um insulto isquêmico, uma agressão isquêmica nesse músculo muito grande. Então imagine um músculo aqui, se a gente imaginar o bombeamento de sangue, tem um pedaço no coração que é especialmente importante, que chama-se ventrículo esquerdo.
Esse ventrículo esquerdo concentra a maior parte das fibras musculares do coração e ali é onde ocorre realmente o maior trabalho mecânico, deslocamento de sangue, jaulas, trabalho mesmo, físico. E esse trabalho ele vai ser diretamente proporcional à quantidade de oxigênio que aquele sangue, que aquela musculatura consegue receber ou não. Se aquela musculatura, de forma abrupta, imagine que agora tem várias artérias, porque o coração não recebe sangue de dentro dele. Ele não usa o sangue que está passando por dentro dele. Ele usa o sangue que vem por fora, por artérias que estão grudadas na superfície dele e emitem ramos para dentro. Essas artérias chamam-se coronárias, são essas que infartam. Elas têm 2, 3, 4 milímetros de diâmetro. São muitas artérias, o fluxo é altíssimo, pressão alta, diâmetro baixo, para o nível do fluxo. Então, processo acelerado ali, de doença, processo acelerado de saúde. Então, a gente consegue ter um dinamismo alto. Dependendo de onde está, imagine agora um delta de um rio, né? A gente tem todo aquele rio fluindo. Se eu tenho uma obstrução numa região muito proximal, muito inicial desse rio, ele vai secar num volume muito grande. E aí eu vou ter dificuldade de manutenção de toda aquela massa muscular. Então o infarto vai ser muito grande. Aí o ventrículo esquerdo está lá 20%, 30% infartado, não recebendo oxigênio. Aquele coração não vai conseguir bombear sangue. E ele não vai conseguir bombear sangue a partir de um ponto D. E aí a gente vai incorrer normalmente um risco maior de morte súbita por infarto. Agora imagine se, por exemplo, essa obstrução é muito mais distante, num pedacinho do rio não importante, que não vai irrigar o ventrículo esquerdo. Vai irrigar um outro pedaço do coração. E aí agora esse paciente teve uma dor, mas ali aquela massa muscular ela não é responsável por grande movimentação de fluxo de sangue. Aquilo provavelmente um infarto que vai ter alto índice de sobrevida. Então aquele indivíduo às vezes passa pelo evento. Não é incomum a gente ver pacientes chegando às vezes num nível de check-up já tendo passado por um infarto. E a gente percebe isso. E ele não ter percebido. Às vezes não teve nem sintoma, ou teve sintomas e passou. A gente vê isso quando teimosia, né? Normalmente o homem é mais teimoso. Sim. Vê aquela situação, não, eu tive... Mas aí você começa a ver as alterações dos exames, né? Porque esses infartos, eles normalmente deixam cicatriz. Em alguns pontos a gente capta. Mas você não teve dor? 2 semanas atrás, ou um mês atrás, ou eu tive uma dor mesmo um dia, mas passou. Porque aquele sangue, ele conseguiu achar espaço. Aquele músculo, ele teve um evento isquêmico, ou seja, faltou oxigênio para ele, passou por aquilo. O resto do coração conseguiu manter aquela função de bombeamento e a coisa continuou. Traduzindo, né, o que o doutor está falando aqui é... Ele está dizendo assim, agora me chamou a atenção e agora o sinal de alerta, né? Ó, o vermelhinho alerta aqui. Talvez você tenha passado por um problema do coração e não percebeu, né? Talvez você nem sentiu. E esse é o risco, esse é o perigo. Então, prevenção é a melhor coisa que você deve fazer. Nós estamos chegando em novembro aí, logo mais, novembro azul, que se fala muito dos cuidados que o homem deve ter com a próstata, aquela coisa toda, mas você tem que cuidar de tudo. Tem que ser janeiro, fevereiro, março, abril, todo mês, todo dia, você buscar essa prevenção que hoje eu passo a conhecer um pouco mais do doutor está falando aqui. Prevenção é vida. Prevenção é continuar tendo mais tempo de vida, doutor, é isso? A grandíssima maioria dos infartos... aliás, vou expandir mais essa frase. A maioria das cirurgias que eu faço, elas, em algum ponto lá atrás, tiveram uma prevenção, de certa forma, mais simples. Mas aquilo ali a gente não conseguiu visualizar. Tem muitas que não. Principalmente as estruturais, elas simplesmente existem ali. Sim. Mas as doenças de isquemia, que é infarto, de ponte de safena, de mamária que a gente for fazer, elas, em algum ponto lá atrás, tiveram uma possibilidade de... Lembra da modificação do ângulo ali? Podia ter vindo um pouquinho mais para cá, só que a gente precisava de 20 anos para isso não acontecer. E aí a gente ficou 20 anos nesse trajeto. E agora lá na frente tem que vir resolver com uma situação mais drástica. E vai tudo bem, a maioria dos procedimentos vão bem, mas mesmo em situações que já estão andando já de forma mais grave, a gente tem os tempos, a indicação, o tratamento. E esses pacientes voltam a ter vidas de progressão, qualidade de vida, tanto quantidade e qualidade de vida de forma normal.
Gente, Ana, vou falar para você o seguinte, se a gente tiver que falar com o doutor aqui sobre o problema do coração, eu tenho muitas dúvidas minhas, né? Nós vamos ficar aqui várias horas. E eu não posso deixar de perguntar desse grande estudo, ele é um projeto, ele é uma realidade, sobre o coração artificial, é isso? Isso é muito forte, né? O coração artificial, doutor, ele... Claro, eu vou falar agora como o povo deve estar pensando. Nossa, se eu tiver um coração artificial, eu não morro nunca mais. Verdade? Mentira? Na verdade, é assim, ó, o grande... Porque o sonho de todo mundo é mergulhar na fonte da juventude, né? O coração, você falou agora do pulmão agora há pouco, né? De poder substituir pulmão nas doenças para poder salvar um. O coração vai ser mais ou menos isso? O coração ele já é substituído até temporariamente de forma bastante comum, rotineira. A gente usa isso em qualquer cirurgia cardíaca de cavidade aberta mais específica, a gente tem como substituir o coração através de bombas externas. O que a gente tem tentado desenvolver é algo que inclusive já existe no mercado de margem mais estreita. São os devices, as bombas de suporte circulatório implantáveis, conhecido como coração artificial. O que elas vão fazer? Para quem que elas servem, né? A gente tem hoje a principal indicação baseada num conceito de evolução da doença do coração, que é um coração que tem uma doença grave em acontecimento e que não tem tratamento cirúrgico, ou indicado na forma correta, ou não tem mais a possibilidade de abordagem cirúrgica para melhorar o coração, ele vai se tornando um coração fraco. Ele vai se tornando um coração que não consegue mais bombear sangue de forma adequada. E não tem nada que, às vezes, a gente possa fazer que ali mude. Trocar uma válvula, às vezes, melhora instantaneamente aquele coração após aquilo. Fazer uma ponte melhora o aporte de sangue para aquele coração. Mas, às vezes, tem corações que estão com as válvulas ou muito deterioradas, não tem como corrigir, ou, às vezes, não é a válvula, o problema é o formato do coração, cardiopatias dilatadas, situações que aquele coração não consegue mais bombear corretamente. Esses indivíduos, eles não conseguem escovar o dente ou o cabelo sem ter falta de ar. Eles têm falta de ar a ponto de precisar de ajuda para necessidades mais cotidianas numa casa. Para esses indivíduos, como o coração não pode ter repouso, a gente normalmente tem uma tentativa de tratar esses pacientes com um coração que vai bombear o sangue através dele. Esse coração nem é removido. Ele vai bombear o sangue através dele, mas não feito por ele. Então é como se fosse tem dois grandes grupos dessas bombas de coração artificial. Hoje nós estamos desenvolvendo, inclusive com o apoio da FIEP, com aporte financeiro para todo esse desenvolvimento. Hoje em conjunto com a Mackenzie sendo feito, aberto a inúmeras bolsas de pós-doutorado, doutorado para a parte de engenharia. Ele tem, inclusive, uma integração 5G, já, imaginando aquela internet das coisas, assim, porque ele vai ser um criador de data contínuo, em termos de fluxo, bombeamento de sangue, o quanto aquela pessoa precisa, como ela está se mexendo. Aquilo vai ser possivelmente controlado pelo teu smartwatch, dentro de um algoritmo já estabelecido, avisar teu médico quando alguma coisa não está legal, entender o fluxo de sangue versus a rotação daquela bomba. Então ele já tem. E principalmente fazer esse bombeamento de sangue ser uma verdade para os pacientes que hoje estão em condições que não tem mais o que fazer. Então, em fila de transplante, a gente está muito abaixo do que a gente poderia estar em termos de transplante cardíaco no Brasil. Hoje a gente tem estimativas aí, os dados são mais captados nos Estados Unidos, mas a gente consegue imaginar que a nossa população seja muito diferente. Mas a gente está falando aí de hoje uma prevalência de 600 mil pessoas em insuficiência cardíaca grave nos Estados Unidos,
que precisam de algum tratamento mais complexo. E aí a gente tem, desses indivíduos, cerca de 5 a 10% indo para implante de possíveis indicações para implante desses devices, desse coração artificial. Então ajuda bastante gente. E aí o pulo do gato da engenharia é a gente trabalhar, né? A gente em conversa, em projetos junto, a gente está tentando chegar em valores factíveis para implante no SUS. Porque é o que a gente precisa. Hoje a gente tem, por exemplo, se pegar o HeartMate está disponível no mercado brasileiro. Se você trouxer, tem que trazer 2 a 600 mil cada um. O cara morre do coração pelo preço do coração artificial, né? O cara morre do coração pelo preço do coração artificial. Nossa, você precisa de um e compra um foguete que é mais barato. E por questão de redundância, ainda tem que trazer 2. Sim. Então, né, estamos falando de uma situação que é inatingível até para fontes pagadoras agressivas, principalmente se a gente está pensando numa população mais elevada. Mas há possibilidade, e essa possibilidade, ela... Está acontecendo. Nós estamos agora em trabalho de prototipagem dos projetos para início de estudo animal já. Olha só. E a partir daí é só uma questão de ajuste em termos de detalhes. Gente, eu falo para você o seguinte aqui, eu tenho um Elon Musk do coração aqui junto com a gente, podemos falar assim praticamente, né? Porque, doutor, de verdade, é muito bom saber que tem pessoas que estão além daquilo que fazem dia a dia, né? Ver todos os problemas do dia a dia dos pacientes e busca sair fora daquela caixa para poder ajudar as pessoas, porque tecnicamente, muitos hoje na sua própria profissão, às vezes você que é empresário, às vezes você nem se preocupa com o outro que não tem, que tá difícil para ele, né? Porque às vezes a tua vida tá indo tudo bem, tá legal, bacana, mas a gente pode fazer um pouco mais pelas pessoas, né? Então, Dr. Fernando Kubrusli, qual a missão que está dentro desse cara aí, com esse projeto? Ele é mais do que um coração artificial, ele é um propósito? Eu acho que é. Acho que hoje é a gente poder criar um modelo médico em que a gente possa entender os problemas, fazer o acolhimento, né? Que uma das coisas que eu percebo no dia a dia é assim, falta às vezes o acolhimento do sistema médico, às vezes não só isso, mas para entender a doença, a individualização daquilo ali e o quão especial é o evento, principalmente uma cirurgia cardíaca. Eu faço cirurgia cardíaca de rotina, mas jamais uma cirurgia cardíaca em você ou num familiar teu vai ser uma rotina para você. Isso não deve ser tratado dessa forma, vai ser algo extremamente grande. Então, criar uma sustentabilidade que a gente possa acolher todos, cada um na sua individualização, principalmente os pacientes mais graves, que precisam de mais apoio, precisam mais do entendimento dessa sustentabilidade toda desse modelo, eu acho que é assim um propósito. É trazer uma tecnologia para a vida das pessoas, né? Ao mesmo tempo que vocês vão monitorar, adquirir dados importantíssimos com os pacientes, né? Porque os dados permitem a gente avançar o futuro, né? Ou seja, as pessoas elas sobrevivem pelo que aconteceu com outras pessoas que não tiveram essa situação, né? Então, através das doenças passadas, as futuras elas são combatidas. Então, o que o coração artificial vai fazer é mais ou menos isso, é ajudar nesses dados, além de ajudar nesses dados, também salvar mais vidas, né? Vai. Agora, ao mesmo tempo, além de salvar vidas, agora o que está buscando muito forte e o que precisa para isso acelerar, eu digo agora em questão, a FIEP que está ajudando, né? Mas o que precisa para acelerar o processo para que é financeiro, o que falta para que ele acelere para as pessoas? Financeiramente falando, né? Porque a tecnologia está aí. Eu sei que está praticamente pronta, né? Precisa ficar pronto o valor para as pessoas. A gente precisa criar um modelo. Fomento E a sustentabilidade juntos. Isso aí é bater cabeça, quebrar número e fazer. Tem muitas cabeças boas envolvidas nesse projeto nosso e eu acho que isso é um trabalho de equipe, não tem como não ser. São projetos absolutamente gigantescos e isso é um dos propósitos que a gente criou, o Instituto Denton Cooley, que hoje é o instituto nosso de pesquisa
em que não só nessa vertente, mas em diversas patologias e doenças, a gente está fomentando, gerando ciência. E é aí que mora a resposta de todos os porquês e para onde vamos e como devemos fazer. E a pergunta é simples, mas que são respondidas com uma ciência muito continuada. Continuada, né? Ciência é como levar o homem à lua. O que eu imagino? Vou falar aqui como empreendedor. Estou aqui, doutor, estou fazendo um brainstorm com o doutor aqui, né? Porque ele tem que salvar vidas. Acho que o mundo é esse. O empreendedor salva vidas quando ganha dinheiro e paga suas contas, isso aí vai crescer. Mas quando a gente fala de uma situação dessa, poderia existir num futuro muito próximo um fundo que os empreendedores do Brasil, né, pudesse falar, puxa vida, ó, eu tenho a minha empresa e eu vou participar desse fundo porque ele pode... Não, é uma ideia, né? Eu acho que isso seria fantástico. Na verdade, isso é uma possibilidade, até uma realidade. Tem alguns fundos que têm participação privada em relação a isso. Se pegar Estados Unidos, um dos maiores patrocinadores desse tipo de projeto de custo é o NIH. Então, são fundos que eu acho que fantásticos. O brainstorm é bem na linha do que a gente tem visto aí talvez uma resposta para a sustentabilidade dessa coisa no continuado. No continuado, né? Então, é uma possibilidade, a gente tem que levar esse assunto muito mais avante. Estou aqui com o Dr. Fernando Kubrusli e eu vou falar para você o seguinte, ó, fala o nome da esposa que vai vir no próximo, que ela acabou de chegar aqui. É Tati? Tayane. Tayane, deixa eu falar com a Tayane aqui nesse vídeo aqui. Tayane, é o seguinte, ó, você vai ser intimada e nós, na verdade, nós vamos programar na Associação Comercial do Paraná, vou pedir autorização para o seu Gilberto De Jerônimo. Seu Gilberto, temos que levar esses dois aqui para fazer um embate, tá? Porque eu falei com o doutor aqui, cientificamente, eu fiz as minhas perguntas, mas eu queria muito que a doutora pegasse aqui valendo aqui com ele, porque você vai ver o que vai acontecer aí. E eu tenho certeza que você deve estar junto com a gente para entender um pouco mais. E eu quero fazer um pedido especial de Associação Comercial do Paraná, Empreendedores do Paraná. Isso é algo que a gente tem que nascer de um propósito, de uma missão. Então, doutor, eu acho que esse nasceu aqui na mesa uma ideia. E eu acho que eu vou junto, eu vou fomentar isso, porque isso tem que virar um fundo dos empreendedores do Brasil. Eu estou falando de empreender, quem tiver empresa, defender a vida, porque isso aqui é defesa da vida, né? Quando a gente está defendendo a vida, a gente está ajudando mais pessoas a ter vida sem precisar perdê-la. Acho que é o principal objetivo. E a gente lançar o fundo dos empreendedores para que a gente possa depositar para ajudar quem não tem condições. Eu acho que esse é o caminho, né? Então, enquanto Deus dá para a gente ajuda as pessoas de uma forma muito assertiva. Porque isso não vou chamar de projeto, isso é uma realidade. Projeto é quando a gente projeta, né? Mas isso é uma realidade. E a realidade maior agora é tornar possível para todas as pessoas, né? Ela é possível hoje para a ciência, né? É possível para um público, mas a gente precisa, e eu acho que esse é o sonho do doutor também, deixar possível, como o senhor falou, para o SUS, a acessibilidade a todos, porque só vai ser bom quando for bom para todo mundo. Até por estar falando para empreendedores, eu acho que assim, talvez seja redundante falar, mas assim, ache o teu propósito de vida. O teu propósito de vida, ele vai acomodar um nível de sustentabilidade dentro dele, porque você vê o que vai acontecer lá na frente. Você visualiza. E parte do propósito, dar certo ou não, é você entender essa visualização lá para frente. E lá na frente, nesse propósito, em desfechos diferentes e objetivos que vão sendo alcançados, você está com saúde, né? Você precisa disso funcionando para que você chegue lá. Em nenhum momento desses propósitos a gente às vezes coloca uma doença grave no nosso caminho, né? Então, às vezes a gente tem que visualizar nesse propósito que quem está lá, né? Como você está lá dentro. E eu acho que isso eu tento levar para mim, para minha família, meus propósitos pessoais e profissionais, em que eu tenho que me cuidar para que eu possa cuidar desse propósito meu. E isso faz parte daí todo. Doutor Fernando Kubrusli, mais uma vez quero agradecer sua presença, doutor, maravilhoso.
Eu estou, inclusive, ligando aqui, marcando já uma consulta, né? Porque eu acho que é esse o fundamento para a gente poder fazer um check-up, porque quando você tem situações e você não percebe que passou por ela, eu acho que então é melhor prevenir. Prevenção sempre vai ser o melhor caminho, o melhor remédio, né? Então, assim, eu já quero agradecer minha esposa, que todo dia fica lá falando, amor, corta um pedaço dessa gordura, tira metade dela, só come um pedaço, toma mais água, é importante. E às vezes a gente fica bravo, que tá ali só perturbando, mas no fundo ela só quer que a gente esteja do lado da família todos os dias. Porque o importante da vida é você trabalhar, você crescer, ganhar o seu dinheiro e voltar para casa todos os dias para ver quem você ama. Porque esse é o sentido da nossa vida. O nosso coração está dentro da nossa casa. Então, se está na sua, se cuide. Doutor, obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo ao Empreendedores do Paraná. Obrigado. Tenha um compromisso comigo. Eu vou movimentar algo. Não sei se eu posso fazer, não sei se eu posso salvar todas as estrelas do mar, mas para um Joãozinho nós vamos fazer a diferença. Nós vamos criar um projeto, não sei, vamos criar, porque isso tem que virar realidade para as pessoas. Pode contar com a gente. Empreendedores do Paraná vai movimentar para isso. Vamos trabalhar nisso. Tamo junto. Obrigado. Aí, gente, olha, o coração artificial que bate forte quanto o natural e pode ser uma realidade para você, talvez para você não, talvez para sua família no futuro. Então, vamos pensar nisso, né? Às vezes a gente trabalha não é pra gente. A gente tem árvores e frutos que a gente planta hoje, como a tâmara, que é para outros familiares experimentar essa fruta. Então, pensa nisso. Empreendedores do Paraná é construir, enxergue uma árvore dentro da semente. Obrigado mais uma vez e espero você no próximo episódio. E ó, pode ser com a doutora Tayane. Tchau, gente.